Então eu queria primeiro me apresentar. Eu sou o Rafael Rodrigues, sou um dos fundadores do Impulso Emerge, que é uma rede de consultores e iniciativas que tem como propósito humanizar as relações entre as pessoas, com o trabalho, com as organizações, com a sociedade. E a gente faz isso trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e ver o mundo, né? E então estão aqui com a gente algumas pessoas, né, que fazem parte aí do núcleo, a Ana Paula, que vai se juntar a nós nesse bate-papo comigo daqui a alguns minutinhos, né? O Henrique Pistilli, que fundou o Impulso, está aqui com a gente também, né? E outras pessoas que a gente já esbarrou por aí, e certamente tem pessoas que ainda eu não tive o prazer de conhecer, então muito legal ter vocês aqui para essa conversa. O tema desse papo hoje, né, é poder pessoal, viva a sua essência em total harmonia com as necessidades do mundo, né? E a gente escolheu essa conversa, a gente faz um tempo que a gente não faz lives, né? Já tem alguns meses, e a gente está retomando as lives, e a partir de agora a gente vai começar a fazer lives com mais frequência. No final dessa conversa eu vou contar para vocês as próximas datas, né? E a gente decidiu começar por esse assunto porque talvez seja o assunto onde esse impulso do Emerge começou, né? Essa coisa de entender a importância de viver a essência em plenitude, né? E quando a gente vive essa essência e a essência de quem a gente realmente é, né, a gente tem a possibilidade de colocar para o mundo o nosso verdadeiro poder pessoal, e assim a gente consegue entender o nosso papel no mundo de forma consciente e se conectar de forma profunda com as necessidades do mundo, né? E essa conversa toda tem a ver com propósito, tem a ver com um trabalho com significado, né? Que são motores aí do nosso trabalho no Emerge, né? Que é uma organização que a gente criou para trazer para o mundo, né? É o nosso trabalho com significado, é onde a gente expressa o nosso poder pessoal e a nossa essência, conectado com as necessidades do mundo, né? Trazer para o mundo todas essas coisas que eu expliquei para vocês no início, né? Então eu vou começar falando sobre poder pessoal, dando uma palhinha. Quando a gente fala de poder pessoal, tem a ver com nossos superpoderes mesmo, né? Tem a ver com nossos talentos e paixões. A expressão do nosso poder pessoal vem a partir dos nossos verdadeiros talentos e das nossas verdadeiras paixões. E mais do que isso, o poder pessoal está de verdade aonde os talentos e paixões se encontram, né? Esse lugar é um lugar muito poderoso, né? Onde eu consigo entender o que eu faço bem, né? O que eu sei fazer bem, o que eu me desenvolvi durante a vida para fazer bem, e o que eu amo fazer, né? O que eu amo fazer. Nem sempre isso é compatível, né? Às vezes eu tenho muito talento para uma coisa que não necessariamente eu tenho paixão, às vezes eu tenho muita paixão por uma coisa que não necessariamente eu tenho talento, né? Mas quando eu tenho um encontro dessas duas coisas, ali está a minha maior potência, né? E esse lugar de poder pessoal é um lugar de plenitude, né? É um lugar onde a gente realiza as coisas com muita plenitude do ser, né? A gente costuma usar esse termo do eu sol, né? Quando você se ilumina quase como um sol, e isso faz com que as pessoas se aproximem, faz com que a sua vivência seja tão plena que você para de perceber o tempo, por exemplo, né? Sabe aqueles momentos da sua vida que você fez as coisas onde o tempo parou, os olhos brilharam, né? E você, se você pudesse, você faria aquilo para o resto da sua vida, independente de qualquer coisa, né? E isso tudo, né, o poder pessoal também tem como alicerces principais para que eu possa viver os meus talentos e as minhas paixões em plenitude, né? Eu tenho que ter muita consciência sobre meus valores e crenças, né? Então,
Os valores e crenças é que vão dar o suporte, né, e o significado, né, do uso desses talentos e paixões, né? E é importante a gente também entender que dentro desses talentos, desses valores e crenças, podem existir crenças limitantes que foram desenvolvidas em você por N motivos, e a gente pode explorar um pouquinho isso durante o nosso papo, ou valores, a gente chama de antivalores, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho disso também, quando você foi construindo os seus alicerces de valores, eventualmente alguns valores que estão dentro de você de forma muito profunda, às vezes, pouco aparente, também podem eventualmente estar te sabotando. Então, é importante você entender também esses valores ou antivalores, crenças limitantes, mas também os valores mais nobres e as crenças que te impulsionam, que te levam para frente, porque assim você pode gerenciar melhor, né, as crenças limitantes, os valores ou antivalores que atrapalham, não é? E fazer um exercício, né, para poder ter consciência sobre essas coisas e ver o que está te impedindo, que isso geralmente geram medos, barreiras, né, enfim, que acabam impedindo a expansão desse poder pessoal, né? Então é importante ter essa tomada de consciência. Também é fundamental a tomada de consciência sobre os valores mais impulsionadores, né, os valores mais nobres que você tem e as crenças que podem te levar ao encontro, né, da vivência desse poder pessoal, desses verdadeiros talentos, né, que às vezes são talentos que estão dentro de você e que você já experimentou com o decorrer da sua vida, né, e que de repente por N fatores com o decorrer da vida parece que eles vão sendo, alguns deles, né, vão sendo esquecidos, vão perdendo o significado porque existe pressão, porque existe uma cobrança da sociedade por resultado, por dinheiro e etc., né? E aí então é importante a gente olhar para isso. Eu vou pedir só um minutinho para vocês, que eu vou colocar aqui a Ana Paula na nossa conversa, e aí a gente continua. Só um minutinho. Espera aí só um minutinho que ela está entrando. Oiê! Opa! Olá, Aninha, tudo Oi, bem? Rafa. Bem, e você? Tudo bem. Oi, gente Tava, que está aí assistindo a gente. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. tava falando Vamos lá, tô te acompanhando. tava falando alguma coisa que presta, não? Ah, bastante. Que bom. Presta bem, viu? Presta bom, que bom. Testemunha disso aí. Testemunho ocular da história. Testemunha vivencial da história. Vivencial da história. Isso é muito legal. Talvez você pudesse falar um pouquinho. Eu tinha pensado nisso assim que você entrasse, né? Porque a Ana é minha sócia, né, no Impulso Emerge, minha parceira de trabalho. Hoje ela faz parte junto comigo e com o Henrique, com a Mariana, enfim. Nós somos o núcleo de gestão, né? A gente que está à frente desse movimento tão bonito que já impactou várias pessoas aí pelo Brasil. E fui participante E foi do Emerge participante. Você na Isso. turma 4. E foi lá que eu tive uma vivência muito profunda dessa coisa de poder pessoal, né? Que é justamente essa dança, né? E essa consciência sobre talentos e paixões e sobre crenças e valores, né? E crenças e valores tem tanto aqueles que são potentes, que nos potencializam, como você já falou, como aqueles que nos limitam. E, e aí eu tive uma vivência muito profunda, assim, de resgatar alguns talentos que também são paixões, que estavam guardadinhos lá no fundo, esquecidos. E isso veio de uma maneira muito forte. E, e aí, já falando um pouquinho da conexão com necessidades do mundo, né? Quando a gente entende profundamente e enxerga profundamente
os nossos talentos, as nossas paixões, os valores, que são aquilo que sustenta as nossas decisões, as crenças, que são as nossas lentes e visão de mundo. Quando a gente coloca isso a serviço de uma necessidade do mundo, seja ela qual for, uma necessidade mais local, menor, mais do meu entorno, mais direto, seja uma necessidade em escala maior, a gente vive a nossa plena potência, né? Aquilo que a gente veio fazer no mundo, que não necessariamente precisa ser uma coisa, mas isso pode ter várias formas, mas é aquilo que a gente sente que a gente nasceu para isso, né? Mas aí, antes de chegar nesse lugar, né, de juntar talentos, paixões, valores, crenças com necessidade do mundo, que inclusive é onde a gente coloca o trabalho com significado, é um processo, né? Não é uma coisa assim de uma hora para outra ou da noite para o dia. E talvez seja, e foi muito o que aconteceu comigo também, talvez a gente precise se dar conta dos talentos e paixões, e talvez seja uma dificuldade de todos nós, né? E pela nossa experiência em facilitação, é sempre uma dúvida. Gente, mas eu não sei quais são os meus talentos. Como é que eu acho meus talentos? Que eu tenho que fazer? Não só se dar conta, né? Às vezes tem um processo de aceitação, né? De aceitação. Tem muita negação, assim. Ele está dentro de você, ele está ali, o talento e a paixão estão na tua cara e você fica negando porque não faz sentido. Não faz sentido. Ou, isso é tão fácil para mim, então imagina que isso é um talento ou uma paixão. E aí esse é um ponto, o talento e paixão não precisa ser uma coisa mega grandiosa. Mas é aquilo que, cara, talento é aquilo que você faz bem, faz muito bem, faz com os pés nas costas. E paixão é aquilo que você ama fazer, né? Às vezes um talento é uma paixão, como você já disse, às vezes não. E aí, a gente leva muitas vezes, a gente só dá valor a talento e paixão se isso vira trabalho necessariamente. E sim, como eu falei, né, a nossa plena potência é quando a gente coloca isso a serviço do mundo, e pode ser via trabalho, ou não, mas talvez tenha essa etapa anterior que eu estava dizendo, que é a gente viver nossos talentos e paixões de verdade e trazer para a nossa vida algo que talvez estivesse completamente esquecido e enterrado. E é só vivendo esses talentos e paixões que a gente vai conseguir, de fato, entender para quê, o que eu faço com isso, para que serve, né? E às vezes tem um caminho de, sim, isso virar um trabalho, porque normalmente é essa associação direta, né, que a gente faz, foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei em contato, por exemplo, com a dança e com a escrita, eu falei, tá bom, e agora como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Tipo, e aí eu fiquei apavorada, porque... né, era uma coisa assim, completamente fora da minha trajetória profissional, de vida e tudo mais, mas eu fiz essa associação. Tá bom, entendi meus talentos e paixões, então como é que eu faço isso virar trabalho? E não necessariamente, né? Eu entendi depois que eu precisava trazer de volta para minha vida esses talentos e essas paixões, que no meu caso são talentos e paixões, tanto a dança quanto a escrita. E trazer isso para minha vida de novo, porque isso alimenta a minha alma e me faz ser mais inteira. E aí, sendo inteira, eu consigo fazer outras coisas e a minha existência fica mais plena, mais forte, mais potente, ainda que eu não trabalhe diretamente com isso. Né? Porque eu tô nutrida. E é muito legal isso que você está falando, porque a partir dessa vivência, inclusive, né, com intensidade dos talentos e paixões, sejam qualquer que sejam, você pode descobrir coisas que nunca foram inventadas, inclusive, né? Às vezes você tem um talento que é completamente, numa primeira vista, assim, completamente desconectado de uma paixão, né? E, de repente, a partir da vivência dessas duas coisas, você consegue encontrar alguma sinergia. E, às vezes, você cria uma profissão nova, às vezes você cria um projeto novo, uma atividade nova, né? E isso faz o mundo evoluir, inclusive, né? Que às vezes a vivência desse talento, dessa paixão, que podem parecer antagônicos, né? Eles podem, casadinhos, podem estar diretamente relacionados com uma necessidade do mundo. E aí isso ganha uma potência absurda, né? Que é aquela frase do Aristóteles, né? Que pra gente é um mantra, né? Onde meus talentos e paixões se encontram com as necessidades do mundo.
lá está o meu caminho, o meu lugar, é justamente isso. Então, só que eu só consigo encontrar isso a partir mesmo da vivência, como você está dizendo, né? E é muito curioso que essa conversa que a gente está tendo aqui faz parte da história de tudo que a gente vem trabalhando nesses anos todos, né? Que, assim, eu lembro quando eu e o Henrique começamos a refletir sobre isso, quando a gente tinha lá 20 e poucos anos atrás, né? Quando a gente tinha os nossos 20 e poucos anos, há 20 e poucos anos atrás, primeiro a gente tinha uma angústia nossa da gente poder viver a plenitude do nosso ser, desde muito jovem, né? E tem algumas pessoas que despertam para isso mais cedo, tem outras pessoas que só vão despertar para isso mais tarde. Inclusive é muito comum, né, ali na crise dos 40, né, ali mais ou menos nos 42, é ali que começa de verdade, assim, na grande maioria das pessoas, a nascer esse incômodo lá dentro, né, de busca por propósito, de busca por legado e etc. Né? Mas tem gente que já tem esse desconforto lá atrás, até muito antes de que eu e o Henrique tivemos, lá bem mais cedo, né, e tal. Mas o que chamou muita atenção minha e do Henrique, primeiro foi isso, desse nosso incômodo, mas depois a gente começou a perceber que muitas pessoas que estavam ao nosso entorno, que a gente super admirava, perdiam essa capacidade de estar conectado com a sua essência e de estar conectado, fazendo alguma coisa realmente para transformar o mundo, porque o mundo engolia ela e a pessoa acabava não percebendo isso, e aí, sei lá, 20 anos depois, a pessoa sofre as dores disso tudo e acabou virando nosso cliente ou buscando alguma conversa com a gente. Tá? Então é muito interessante ver tudo isso, né, acontecer. É um processo de reconexão, né, da gente com a gente mesmo, assim, que a vida vai atropelando e a gente vai esquecendo de coisas que são tão caras pra gente, tão especiais pra gente. E aí, quando a gente fala em necessidades do mundo, acho legal a gente falar um pouquinho disso, porque normalmente quando a gente fala disso, a gente leva isso para um lugar meio distante, né? Assim, questões mais humanitárias, que são também necessidades do mundo, inclusive muito urgentes, né? Mas justamente por serem tão urgentes e grandes, às vezes a gente se sente impotente diante disso, né? Do tipo, eu pequenininha ali, o que eu vou fazer? Mas acho que a gente pode ampliar o entendimento um pouco do que significam necessidades do mundo, né? Então a gente estava falando disso um pouco, que a gente tem necessidades mais locais da minha comunidade, do meu entorno, tem necessidades de apoiar pessoas a encontrarem o seu caminho de vida, seja profissional, seja pessoal. Enfim, tem N tipos de necessidades do mundo e talvez a gente possa fazer um exercício de, assim, qual que é aquela que está aqui mais perto de mim, que me move, que me mobiliza, né? E como é que eu, a partir de quem eu sou, e aí, de novo, a gente está falando de poder pessoal, né? Aquilo que eu posso aportar, os talentos que eu tenho, aquilo que eu amo fazer, como que eu posso fazer essa liga, né? Sem dúvida. Isso é muito interessante você estar falando, porque tem a ver com uma crença profunda que a gente tem, né? E que talvez seja um dos grandes motores que impulsionam o nosso trabalho, de que cada cidadão do planeta tem um quinhão, tem o que fazer e o que oferecer para o mundo em termos da evolução da humanidade, em termos de desenvolvimento da humanidade. Né? E certamente a gente não está aqui por acaso, né? Então a gente vem dotado de talentos, de paixões, que a gente às vezes nasce com facilidade para as coisas, ou a gente vai se interessando durante a vida por assuntos, por questões, e vai se desenvolvendo, vai se apaixonando, né? E tem um motivo, né? A gente tem um lugar nessa história e cabe a gente descobrir isso, né? E por isso a importância da gente ter essa tomada de consciência sobre quem nós verdadeiros somos. A gente fortalecendo o nosso eu, o nosso ser, que aí e a forma da gente expressar isso é pelos talentos, pelas paixões, pela vivência dos valores e crenças que a gente tem, né? Isso naturalmente nos leva em direção, né, aonde a gente pode contribuir mais. Né? E de repente e claro, a tomada de consciência sobre
essa influência que a gente pode ter no mundo e essa mudança e essa transformação também traz muita potência, porque fazer isso também sem consciência, às vezes é ruim, porque você poderia estar fazendo muito mais se você estivesse entendendo mais o que está acontecendo do que não, né? Então, é tipo assim, né? Um fio, né? Uma coisa vai levando a outra, que Puxa vai levando a a outra, que vai fortalecendo, né? Acho que é um pouco isso. E eu vou te fazer aquela perguntinha que nos fazem sempre. Como? Como descobrir? Como? Isso. Então, o como descobrir é uma... Eu diria que a primeira coisa é uma decisão de vida, né? De você querer olhar para isso. Olhar para isso. E eu estou falando isso com essa intensidade e talvez dramaticidade, porque muitas vezes não é fácil, né? Ao você olhar para isso com profundidade, você às vezes se depara com medos, barreiras, dificuldades, questões da sua vida, da sua biografia de vida, que para você conseguir acessar esse lugar tão especial e tão mágico que você tem dentro de você, você às vezes precisa lidar um pouquinho com a dor, lidar um pouquinho com o sofrimento, né? Se fosse só um pouquinho, tava bom, né? Se for... às vezes, então não tem receita de bolo, né? Às vezes é um pouquinho, às vezes é um pocão, mas... Às vezes é um pouquinho, mas sempre tem. Mas tem. É legal, gente, exatamente, né? Porque é engraçado, porque são coisas que são tão especiais e muitas vezes tão prazerosas, mas pra gente acessar esse lugar tem um processo que é solitário, porque somos só nós, Isso. é a gente com a gente mesmo. E é doloroso, porque a gente tem que quebrar crenças, coisas que falaram pra gente. Por exemplo, essa coisa para ir um pouco pro concreto, né? Essa coisa da arte, da dança e da escrita pra mim. Eu me formei administradora de empresas, toda uma coisa, né? Assim, estruturada, aquela coisa, empresa, não sei o que tem. E aí eu me deparo com essa força tão grande da arte dentro de mim, e aí tem aquela crença que me vem, que foi parte da minha história, de que arte não dá dinheiro. Isso. E aí eu falei, e aí? Então, o que eu vou fazer com isso? Porque, de novo, a gente tem como validação das coisas o trabalho e o dinheiro. Então, se eu, de alguma... E aí a gente esquece que a gente, às vezes, só precisa fazer aquilo, porque pode ser até como um hobby. Né? Antes de colocar isso a serviço de uma necessidade do mundo, que aí é a grande potência, mas assim, trazer isso de volta para a vida. Às vezes a gente fica com medo de tocar aquilo, que é tão sagrado. É tão sagrado. E também, ao mesmo tempo, é revestido de tanta casca e carcaça que a gente fica meio assim, o que eu faço com isso agora? Né? Isso. Por isso que a gente fala muito que a dor vem junto, né? Não é um processo tranquilo. E por isso que tem a decisão de olhar, né? Mas é uma dor que é seguida de um deleite, né? Porque é muito bonito a gente ver lá nos processos que a gente toca com as pessoas, quando as pessoas acessam esse lugar do poder pessoal, como as pessoas se iluminam e parece que elas estão tomando um néctar, né? E é um néctar que você não quer mais parar de beber. Porque é bom demais, né? É bonito de ver, né? Como que o semblante muda, o olhar muda, a pele muda, a postura corporal muda, até o astral cresce, né? muda. Nossa, a pessoa se agiganta. É uma coisa linda de ver, né? E aí é um caminho meio sem volta. Mas, claro, mesmo depois que você descobre, né, que lugar é esse, ainda tem todo uma coisa para você desconstruir, construir, né? Entender qual que é o lugar disso na sua vida, né? Entender qual que é o lugar. E é muito legal porque existem 1001 possibilidades para tudo, né, Aninha? Então, você tá falando da questão da arte, por exemplo, que é uma coisa muito presente, né? Nossa, com quantas coisas a gente pode usar a arte para poder, na nossa vida, né? Não necessariamente você precisa ser um artista, né? Só artista, você pode usar a arte no seu trabalho, você pode usar a arte em várias formas de expressão. Inclusive, o mundo está precisando de muito artista. Exato. Então tem essa coisa de entender
né? Então, assim, por exemplo, você estudou administração, pô, você tem um monte de talento de administradora, você tem um monte de paixão, inclusive, né, de gerenciar uma organização. E aí, como é que combina isso, né, com arte, né, e dá para achar esse meio... E você está achando, você está usando da tua arte no teu trabalho. Você tá, porque né? o quanto que a arte, né, no meu caso, a minha vivência de arte, ela... Para mim é muito um ampliar de percepções, assim, né? De ampliar o sutil, de ampliar o olhar. E eu uso isso direto no meu dia a dia, em tudo que eu faço, né? E tem alguns momentos que eu estou usando a arte pura, tem alguns momentos que eu estou escrevendo, tem alguns momentos que eu estou dançando, mas tem o que a arte me traz e que eu uso isso no meu dia a dia e a minha vida ficou muito mais leve, muito mais inteira, né? Então, e aí falando um pouquinho, né, do como, né, que a gente estava falando, né, que é um processo com a dor e tudo doloroso e tudo mais, mas tem um caminho, né, tem um caminho estruturado para isso que inclusive a gente usa muito no Emerge Você, que é a gente olhar para a nossa biografia, né, para a nossa história de vida, desde lá da primeira infância e passando por todos os ciclos, né, de anos que a gente tem. E olhar para aquelas coisas que a gente fazia, que a gente botava a nossa energia, né? Era feito de fato por nós, não era um lugar de passividade. Então a gente fazia, a gente tomava iniciativa, a gente colocava a nossa vontade, a nossa ação e a nossa energia. E o que aquilo trazia para a gente, né? De realização, né? São atividades que a gente realmente fez e que nos realizam plenamente, que dão aquela sensação de o tempo para, o olho brilha e eu dou o meu melhor. Né? E aí a gente vai fazendo isso de uma forma muito profunda, muito estruturada. A gente se alonga bastante, né, nessa vivência para chegar nesse lugar de identificar talentos, de identificar paixões. Isso, para algumas pessoas, vem de uma forma muito clara, né? Muito potente. Para outras pessoas, vem como um cheiro. Tipo, acho que tem um lugar aqui. Mas tem formas, né? Não é simplesmente só pensar. E essa é uma coisa importante. Não é pelo pensar. Né? Não é, deixa eu ver quais são meus talentos e paixões aqui. De repente, se eu já tenho alguma clareza, eu posso até fazer uma lista. Legal. Mas tem um processo de a gente sentir, a gente entrar em contato com coisas, com momentos e fatos concretos da nossa biografia que vão trazer pra gente essa clareza. E aí não tem dúvida. É uma coisa que vem com muita força. Então, assim, complementando o que você está dizendo, é um mergulho mesmo para dentro de você, para poder desconstruir coisas, para poder reconstruir ou construir coisas. E é um processo de fortalecimento para você poder dar os passos, né? E aí depois que você olha para o passado, você olha um pouquinho para o presente, como é que tá, né? Ressignifica coisas e tal, rearruma a casa, e aí você começa a olhar para o futuro para poder ver, tá, de forma concreta, o que eu faço com isso, de forma prática, tá? Quais são os passos que eu tenho que dar, quais são as ações que eu tenho que fazer para poder começar, então, a viver... para viver os meus talentos e paixões de forma contundente, para poder me relacionar e estar focado numa necessidade do mundo, ajudando a resolver. E aí a notícia boa disso tudo, que a gente falou da parte difícil, mas tem a parte boa, a parte fácil, que quando você vive de fato o seu poder pessoal, né, coloca a tua essência em harmonia com as necessidades do mundo, é uma delícia, cara. Assim, não pode ter coisa melhor na vida. Assim, é até uma coisa que, né, meio brega de falar, mas assim, não tem dinheiro que pague, né? Porque você faria até de graça mesmo, e é verdade. Assim, quando você vê que é um trabalho bacana, que você está dando o seu melhor, né? E ainda por cima você está ajudando pessoas, está ajudando uma situação de mundo, está ajudando uma coisa que realmente... poxa, precisava, e você olha para aquilo e fala, caraca, eu tive uma contribuição através do meu melhor, né? É lindo de ver, né? E aí te dá muito mais combustível, muito mais energia para você seguir fazendo. E assim, o mais legal disso tudo é que nunca para esse processo, né? Uma vez que você descobriu um pouquinho,
conforme você vai vivendo essa intensidade, daqui a pouco você vai descobrindo novas coisas sobre você, sobre o seu poder pessoal. Às vezes você descobre superpoderes que você até então não tinha percebido e vai se dando conta até que você, de repente, num primeiro momento, você ajudou ali o teu bairro ou a tua rua, ou, né? Daqui a pouco você está podendo ajudar de forma mais grandiosa, porque você ficou mais forte, porque você, né? Exato. Então, é muito interessante essa jornada, né? E me vem muito a imagem de uma dança mesmo, assim, né? Porque é um processo em que você enxerga, você olha, toma consciência, né? Reconhece seus talentos e paixões. Talvez tenha um primeiro momento de você se apropriar disso e viver isso de fato, até que isso vai encontrando caminhos de ser colocado no mundo de uma forma mais potente, né? Através do trabalho. Aí depois você passa para um outro momento de vida, isso toma um outro lugar e uma outra forma. E aí, de novo, você fica ali naquilo só com você, para depois ir para o mundo. Então, é um movimento muito assim, né? Porque, ao mesmo tempo que tudo a gente leva para o trabalho, né? Talvez de uma forma quase que automática, porque o trabalho é uma grande chancela da nossa sociedade. Sem dúvida. É através do trabalho que a gente faz talvez as nossas maiores realizações, né? Porque principalmente no trabalho com as grandes obras, né? Principalmente no trabalho com significado. Então é uma dança que tem alguns momentos de polaridade e talvez seja importante a gente ter consciência disso, né? Que às vezes vai para um lugar de só preciso viver isso, não sei o que eu vou fazer com isso, mas preciso viver. Depois isso vai para um lugar de mais equilíbrio, de entendi. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu quero colocar isso no mundo de uma forma mais, enfim, mais potente, mais estruturada, mais a serviço do outro e não só para mim. E isso vai amadurecendo e se adaptando também ao momento de vida que a gente está, né? Que isso vai tomando novas formas dependendo do momento de vida que a gente está. E tudo isso que a gente está falando, Aninha, leva a gente a estar de forma mais ativa e consciente construindo o nosso legado, né? Que como eu falei minutos atrás, principalmente quando a gente chega ali na idade dos 40 e poucos, a gente começa a olhar mais profundamente para isso. Começa a vir uma perguntinha dentro da gente, assim, mas eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo para quê? Com que objetivo, que legado que eu estou construindo a partir da minha vida, desse esforço todo que eu estou fazendo, o que eu vou deixar, né? Porque você começa a ter um pouco mais de noção de finitude e tudo mais, e aí você começa a se preocupar um pouco mais com isso, né? Então, eu diria que esse olhar, né, para o poder pessoal é uma boa forma de você ir se preparando para estar de forma mais sólida, construindo esse legado, olhando para a sustentabilidade do mundo e o teu papel nisso, quanto que você está contribuindo para um mundo mais sustentável, para um mundo menos sustentável, através das suas ações, através da potência do seu trabalho, que tem um impacto grande no mundo, né? Então é muito interessante essa roda, né? No final das contas, a gente está falando de uma coisa que começa no indivíduo, mas que a partir desse fortalecimento do indivíduo, ele se espalha para o mundo. E é disso que a gente está precisando no mundo, né? Muito bom. E acho que vale falar que a gente aprofunda isso, né, de uma forma muito intensa no Emerge Você, que é esse programa em que a gente olha muito para a nossa vida de maneira geral e que mudanças que a gente quer fazer, o que está ali inquietando, ou incomodando, ou então o que eu quero fortalecer, de repente mudanças que eu já tenha feito, que eu quero dar mais contundência, consistência. E aí a gente olha para todas essas questões de uma forma muito profunda, usando muito da arte, né, como processo, não a arte como técnica ou como resultado final, mas a arte como processo para a gente entrar em contato com a gente mesmo. A natureza. Por isso que a gente sempre faz em lugares que tem uma natureza muito potente, muito presente. E aí essa turma do Rio vai ser no sítio Santa Marta. E o próprio grupo, né? O grupo é um grande facilitador, junto com os facilitadores, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas falam muito, assim, de quanto que às vezes, tanto nas atividades em si, dentro dos módulos,
mas às vezes numa conversa, no café, ou às vezes depois fora do próprio Emerge, é como que esse processo de ajuda mútua vai acontecendo, né? Sem dúvida. E é legal falar que esse programa vai acontecer pela primeira vez no Rio, né? Uhum. E essa turma que vai começar agora em março, as inscrições elas vão até o dia 9 de março, mas o módulo começa no dia 19 de março. A estrutura do programa Emerge Você, que é onde você pode olhar para tudo isso, ela é constituída por 3 módulos presenciais e imersivos, né? Então, esse primeiro módulo em março, depois tem um outro módulo em maio e depois um outro módulo em agosto. Sempre de quinta a sábado, então a gente começa quinta às 9 da manhã e vai até sábado, 18 horas. A gente dorme no lugar, lá no sítio Santa Marta, que fica no pé da serra, que é uma delícia, é espetacular. Fica no pé da Serra de Petrópolis, né? E ali perto de Xerém, um lugar cheio de natureza em volta, é um lugar realmente que favorece para essa reconexão, né? E esse mergulho para autoconhecimento, para olhar para o futuro que emerge, que a gente trabalha muito também esses 2 lados, né? De olhar para dentro, né? E ao mesmo tempo olhar para as tendências de futuro, olhar para o que está acontecendo, como que a sociedade está se organizando ou se reorganizando a partir do impulso das novas gerações, né, de uma nova necessidade de relacionamento, de contato com o trabalho, de formatos diferentes, né? E como que a gente lida com tudo isso? Tem a ver com necessidades do mundo, né? Como é que eu lido com isso? Qual contribuição eu posso ter? Né? Como é que eu navego nisso, né? E aí esse programa tem, a gente no intervalo entre os módulos presenciais, a gente tem algumas sessões de acompanhamento individual, então tem esse momento de grupo que é muito potente, como a Aninha falou, né, onde as pessoas se ajudam, onde os facilitadores estão ali presentes e tudo mais, né, mas tem também momentos individuais para a gente aprofundar questões particulares de cada um, que vão ajudando. E aí cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem questões mais específicas que a gente individualmente precisa olhar, né? Então são sessões, é uma espécie de coaching misturado com mentoring que a gente vai fazendo durante o programa, né? São 4 sessões durante o programa. Além disso, a gente uma entre o módulo 1 e 2, uma entre o 2 e o 3 e depois mais 2 depois do módulo 3, né? Então a gente fica aí num processo, tem 6 meses depois, mais ou menos 6 meses depois que termina o módulo, que a gente ainda fica com os participantes. É importante dizer que nesse programa a pessoa sai, além de um entendimento maior sobre quem elas são, né, uma clareza e uma consciência maior sobre o propósito, né, qual é o teu propósito de vida e etc., a pessoa, o participante sai com um planejamento de vida e trabalho para os próximos 7 anos, né? E a gente faz alguns recortes nesses 7 anos para ter mais especificidades, principalmente no início, né? Então, o primeiro ano desses 7 anos e os primeiros 6 meses desses 7 anos, né? Então, a gente vai trabalhando. Por isso, até que a gente tem alguns acompanhamentos individuais depois do 3º módulo, que é justamente para ver como é que está, quais são as dificuldades que as pessoas vão lidando depois que ela olhou para o processo todo. Olhou para tudo, né? E aí, o módulo 1, a gente olha bastante para passado, né? E para a nossa biografia. Então, a gente faz um mergulho muito grande na nossa vida, né? Em todos os setênios, né? Os ciclos de 7 anos que a gente tem. A gente trabalha muito fortemente medos, crenças, barreiras, valores, e é um módulo com mais conteúdo, né? Que a gente olha para fora, nesse movimento de dentro e fora, novas lentes para a gente entender o mundo do trabalho, das organizações e da sociedade como um todo. No módulo 2 é um módulo em que a gente aprofunda talentos e paixões, então a gente faz um mergulho intenso. Tem menos conteúdo, tem algum, mas tem menos que o módulo 1. Então, ele é bem mais vivencial e mais sensitivo. E o módulo 3, que a gente olha para o futuro, que é justamente esse olhar de o que eu faço com tudo isso então. O que eu vou fazer daqui para frente. É isso aí. Então, é isso. A gente está com inscrições até? Dia 9 de março. Isso. E aí, para se inscrever, tem que ir lá no nosso site, impulsoemerge.com.br,
ou então você pode mandar um direct para a gente pelo Insta, né? E tem o e-mail, contato impulsoemerge.com.br. Exatamente. E a gente pode marcar uma conversa para tirar dúvidas sobre o programa. Estamos aí à disposição. É importante dizer que nesse programa, infelizmente, a Aninha não vai estar com a gente facilitando. Ela vai estar né, já teve em tantas turmas, né? Vamos estar eu e o Henrique Pistilli e a Mariana Kohler, que está aqui com a gente, inclusive, também. Eu vi que a Mari chegou aqui agora há pouco. Então vamos estar nós três. E é muito interessante estar fazendo no Rio pela primeira vez. A gente já fez 10 turmas, 9 em São Paulo, 1 em BH. E agora a gente está começando esse movimento aqui no Rio. Então, uma grande oportunidade da gente vibrar aí positivo em terras cariocas, né? Que estão precisando tanto dessa vibração, né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal. A gente convida vocês, então, para conhecerem um pouquinho mais do Impulso, né? A gente está aqui nos canais, nas redes sociais todas. Convidamos vocês, claro, a participarem da Turma 11 no Rio. Mas acho que, acima de tudo, a gente convida vocês para vocês olharem profundamente para vocês, para que vocês possam viver a melhor potência, né? E a essência, e a verdade, e a inteireza de quem vocês são. Maravilha. Acho que vale também a gente falar, Aninha, rapidamente, que a gente vai ter... a gente tem mais 2 lives programadas já. Verdade, no início de março, né? Então a próxima vai ser no dia 2 de março, no mesmo horário, 8h30, e a gente vai falar sobre estilo de vida, quando chega a hora de reavaliar os seus caminhos. E aí vamos estar aqui batendo um papo eu e o Henrique Pistilli, então Homem-Peixe, né? Homem-Peixe. Então para quem quiser chegar mais. E depois vai ter outro no dia 9, que vai ser bem legal, sobre fluxo financeiro, ampliando o entendimento da nossa relação com o dinheiro, que vai estar o Homem-Peixe e a Aninha batendo esse papo com vocês, né? Então, eu queria deixar aí o convite para vocês chegarem mais. E, nossa, foi muito legal, hein, Aninha? Primeiro desse ano, né? Mó barato. Muito obrigado por vocês terem participado aí com a gente, né? Teve sempre movimentado aqui, de gente entrando, gente chegando, né? E muito legal vocês estarem aqui com a gente. Bom carnaval para todo mundo. Isso aí, bom carnaval. Obrigada, gente. Rafa, obrigada. Beijo, boa noite. Aninha. Boa noite. A gente se encontra no Emerge Você. É isso aí. Isso aí. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.